Ei, pastorzão! E aí, meu querido, boa noite. Boa noite, meu. Que coisa maravilhosa Oi, acho que recebeu o senhor aqui conosco. cortou aqui um pouquinho, eu perdi as suas preciosas primeiras palavras. O senhor pode repetir para não perder aí a... Claro que eu posso, é porque eu coloquei o fone de ouvido aqui. Ah, tranquilo. Né? A Luísa Helena, minha filha mais nova, quis participar da abertura. E eu falei, Cara, vamos lá. pelo amor de Deus, você tem um grupo de louvor aí maravilhoso, bicho. É bênção. É ungido e chama a atenção, porque, cara, Oh, lindo demais cantando. ela é maravilhosa, Lulu. Graças a Deus, minhas filhas são maravilhosas. Mas olha só, pastorzão, o que eu Amém. falei no começo, primeiro falei, glória a Deus, que bom para a gente estar podendo receber Vossa Excelência aqui, né, pastorzão? O senhor Que é é uma isso? bênção, o senhor é uma bênção e de um jeito tão carinhoso, prontamente disse sim, né? Depois daquele contratempo lá que você não usa a mídia social, mas me ligou, meu Deus. Eu quero dizer muito obrigado, Ah, meu viu, Deus. pelo seu sim, muito obrigado por você estar conosco aqui no Instagram, Amém. na nossa live do Verbo da Vida Guarapari. Muito obrigado, viu, Rafa? Glória a Deus que é isso, pastor. Obrigado. Para mim é um prazer poder compartilhar aqui com os irmãos. A gente tem uma recordação tão carinhosa do tempo que a gente passou aí no Espírito Santo e para mim é um prazer poder de alguma forma a gente manter esse contato aqui online. Estou Legal. realmente agraciado, né? E principalmente depois de tudo que aconteceu para a gente conseguir ter essa live, né? O senhor falou lá no Facebook, quase não uso Facebook. Mas aí, por acaso, acordei, por acaso não, né? A gente sabe que foi uma inspiração do Senhor para dar uma olhada nas mensagens, aí a gente conseguiu agendar. E para a gente é um prazer estar aqui, viu? Legal, legal. E como é que tá, Manu? Manu tá bem? Manu tá bem sim. Glória a Deus, A legal. gente tá em Bom demais. paz. Nós estamos com Amém. saudade de vocês, viu? Tem tempo que Oh, vocês vieram rapaz. aqui, mas deixaram também assim, marcas muito positivas, tanto no Verbo da Vida, a sede aqui, que é em Vitória, né? Bem como em todo o estado. Nós, Glória depois a que vocês Deus. passaram por aqui, as marcas permanecem, são marcas muito positivas, viu? Amém. Que coisa boa. Que coisa boa. Eu guardo Maravilhoso. mesmo. Recordação da fé dos irmãos aí, a gente tá animado por poder ter esse contato aqui. Eu Maravilhoso. reconheço. Rafa, olha só, muita coisa aconteceu, né, Rafa, de lá para cá, né? Quer dizer que agora, além de diretor do Centro de Cura, agora é pastor do Verbo da Vida de João Pessoa, é isso mesmo? Isso, isso. A gente está pastoreando aqui a igreja de Jaguaribe. Ela é a primeira igreja Verbo da Vida aqui de João Pessoa. Ela iniciou com pastor Vezerruti, pastor Gustavo, e depois passou para pastor Amauri, e pastor Amauri passou para pastor Sérgio. Pastor Sérgio foi embora para os Estados Unidos, cumprir uma missão no coração dele, né, que foi surgindo, e a gente recebeu o convite do ministério para estar dando suporte aqui, e tem sido uma bênção, cara. Um tempo de céu na terra aqui em João Pessoa. Quanto tempo Cidade tem, boa, Rafa? viu? Quanto tempo tem, Tá com pastorzão? um ano e vai fazer um mês agora. Um ano e um mês. Já O deu fato que a um gente ano que tá você à está lá? frente. Ah, É. é? Em João Pessoa faz mais. Eu acho que faz um ano e 3 meses, mais ou menos. Mas à frente da igreja, um ano e um mês. E a gente teve uma recepção maravilhosa aqui. Os irmãos, cara, receberam a gente muito bem. E a gente tá vendo o Senhor concedendo crescimento numérico, crescimento nas pessoas. E a gente está muito animado com a obra que vai expandir muito, cara. Essa igreja tem Ah, um sim. potencial fantástico, e não só a igreja de Jaguaribe, porque, na verdade, na região, né, supervisionada pelo pastor Giacomo, que é o supervisor aqui da região de João Pessoa, já tem 15 obras, né? Na verdade, está surgindo ainda Tem mais. 15 obras na região aí? É. Então, assim, está espalhando e tem muita necessidade, muita gente, e a gente está percebendo mesmo esse convite para o crescimento. Meu Está Deus, bem propício mesmo. não tenho dúvida não que já está crescendo e vai crescer ainda mais, né? Eu tenho Sim. dito, pastor Rafael, que nesse tempo aí, até pegando carona numa fala de pastor Jorge, logo no começo, quando começaram a falar sobre toda essa história que está aí em voga no momento, Uhum. essa história de pandemia, tudo isso, o pastor Jorge falou bem assim, o diabo quis jogar água na fogueira da igreja, mas se enganou, jogou álcool 70, né? Uhum. E ela Muito bom. explodiu
né? E nós pegamos, Isso. vamos às mídias sociais, à internet. Agora é difícil um dia, um momento que você entra no Instagram que não tem uma live com a palavra da fé poderosa Verdade. para edificar. Ou seja, a igreja avançou aqui no Espírito Santo. As igrejas têm crescido nesse período. O Glória a Verbo da Deus. Vida de Guarapari já recebeu um membro novo, recebeu gente nova que chegou, já teve conversão, reconciliação. Nesse período, a Amém. igreja avançando, avançando. Olha como é que é maravilhoso. Nesse tempo, a gente está podendo receber e ser impactado pela unção do Senhor na sua vida. Nesse período, olha que legal, Amém. como é que é? Você aí no Nordeste, podendo ministrar para nós aqui do Verbo da Vida de Guarapari, bem como o Verbo da Vida do Estado do Espírito Santo, desta forma, não é? Ou seja, uma ferramenta que já estava disponível, mas a gente não usava tanto como agora. É Não é verdade. verdade? Um terreno que Deus já tinha dado pra gente, mas que a gente demorou um pouquinho para ocupar, né? A gente Pois estava é. conversando com alguns amigos, foi mais ou menos assim com a televisão, com a TV aberta. No começo, aquela ideia de que não, isso é o olho de Satanás, a gente não vai entrar aí, não sei o quê. Mas quando a revelação vai chegando, e eu creio que sim, teve a pressão da situação em si, mas eu creio que houve um despertamento que não foi só na cabeça, né? Foi um despertamento do espírito mesmo para que a gente tome um território que já tinha sido dado, já tinha sido conquistado. E graças a Deus, como o senhor está dizendo, a gente está provando de uma fase onde a gente está podendo ter uma vitamina extra, como o Guto fala, né? A gente sabe que a mensagem pastoral, a mensagem de um pastor presidente, de alguém que está nos guiando, ela é um alimento que realmente é necessário, precisa ser acolhido, recebido. E eu tenho meditado sobre isso, estava ouvindo hoje de manhã mesmo Guto falando sobre isso em uma reunião lá no Ministério, a respeito dessa necessidade da conexão local, né? O físico, o estar junto e o acolher a mensagem que Deus vai compartilhando com aquelas pessoas que estão, que Ele colocou acima, né? Acima da gente para guardar, proteger e tudo isso que a gente sabe que a autoridade significa e talvez a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Amém. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa desse compartilhar itinerante para que a gente receba a unção que o Senhor está liberando para que a gente possa acolher e crescer, né? Então, existe algo que eu posso trazer que vai ser como uma vitamina em uma área específica que vai trabalhar junto com aquilo que tem sido ministrado de forma local, né? E vai produzir crescimento. Então, a ideia é essa, é a gente acolher mesmo essa unção que está sobre o Ministério Verbo da Vida, que está trazendo luz talvez para coisas que a gente não ministraria na igreja, ou que talvez a gente não teria essa percepção, mas que coletivamente, eu lembro do que Jesus disse, talvez individualmente a gente tenha um limite na unção que opera sobre nós, mas coletivamente a gente tem a mesma unção que estava sobre Jesus, porque a unção que estava sobre Jesus está sobre o corpo dele. Amém. O pastor Abraão está dizendo. Pastor Abraão está ali. Tá? Ele disse que o senhor é outro nível, disse que vai ser co-pastor seu, ele falou. Pastor Abraão, ele já esteve conosco aqui 2 vezes, foi maravilhoso também. Se a conversa, ele é famoso demais, rapaz. O bicho é conhecido em todo lugar. Ele é famoso, ele é. Quando eu crescer, eu quero ter essa força que ele tem. Ele fez uma cena hoje lá, dizendo que estava limpando casa e tal. Abraão, para com esse negócio, Abraão. Pastor Abraão é top, é uma bênção. Top até na limpeza, a pessoa está falando aí. Top na limpeza. Não é? Muito bom. Pastor Vando também aqui do Verbo da Vida de Mimoso do Sul já chegou. Pastor Davi Fúria, já falei, já está conosco aqui também, lá auxiliar junto conosco na sede. Tem outros pastores que já entraram aí. Que bênção. É maravilhoso a gente estar junto nesse tempo. Pastorzão, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, antes de nós entrarmos no tema, como é que foi essa questão sua, dessa mudança? Você recebeu esse convite do apóstolo Guto para ir para a cidade de João Pessoa, embora você já estivesse lá, mas assumiu uma igreja, não é como pastor-presidente, é diferente. E como é que está essa questão do centro de cura? Você continua no centro de cura? Como é que está isso? Então, essa parte da vinda para cá, para João Pessoa, foi bem interessante. Eu estou aprendendo a sintetizar, tá? Eu vou melhorar, eu vou tentar fazer isso da forma mais curta possível. Mas o Senhor tinha falado conosco, né? Já há muito tempo. Há algum tempo atrás o Senhor falou para que a gente servisse o pastor Boito no que ele precisasse.
E a gente tinha algumas aspirações, alguns convites até para fazer outras coisas, mas a gente, assim, obviamente, o pastor Bud era um tesouro e a gente sempre sabia disso, que palavras que saíam da boca dele eram tão fortes, tão poderosas. A gente queria estar mais perto, queria poder ajudar ele em alguma coisa. E quando chegou a oportunidade do centro de cura, enquanto a gente estava em oração sobre isso, sobre que destino tomar, porque na época, para mim, foi uma escolha. Ele não obrigou, né? Obviamente, nem Guto, quando falou com a gente, nem Renato. Assim, foi uma opção. E uma das opções que estavam na mesa seria a gente estar viajando itinerante no Rema. O que, para mim, naquele momento, era um sonho. Né? Pensar, rapaz, viajar pelo Rema, ensinar, e era um dos anseios do coração. Para um tempo, né? Esse tempo de itinerância. Mas, assim, não só pela questão matemática, de pensar, até porque a gente imaginava que teria o pastor aí, talvez até Jesus voltar mesmo, né? Então, assim, aquela coisa, não, acho que eu vou poder viajar um pouco, mas foi tão claro quando ele falou comigo, ele disse, rapaz, você tem que escolher, ou vai ficar comigo ou vai ficar no Rema. Então, vou ficar com o senhor. A gente teve aquela percepção no coração, né? De dizer, serve a ele, do que ele precisar, como ele precisar, levando carão muitas vezes, sendo corrigido publicamente, individualmente. Deixa eu perguntar isso, Rafa, como é que era isso? Como é que era essa relação? O pastor Bud era só amor. E até nesse jeito dele, de fazer tudo isso que todo mundo conta, vocês conseguiam perceber que também era amor também, né? Sim, não. Sempre com amor, né? Cara, era aquela coisa, rapaz, você não se chateia. Você pode até ter um momento de não entender, de ficar meio contrariado, mas você não desrespeita um pai. O pai tem autoridade mesmo, às vezes, de tomar posições mais duras, às vezes de falar até publicamente, né? Eu vou deixar de honrar e respeitar meu pai e minha mãe porque eles fizeram alguma coisa que eu acho que não deveria ter sido feita? Nada, cara. Eles isso têm... que você falou e agora... ele tem foi forte. primazia, né? Respeita um pai. Sim. Não, de maneira alguma. E assim, era como a gente enxergava o pastor Bud, era como ele se comportava, sabe? Como um grande pai mesmo. Então ele brincava, ele nutria, ele dava oportunidade, sabe? Eu vi pastor Bud consolando pessoas, eu lembro no começo do centro de cura, cara, tinha muita gente que nunca tinha ministrado, ia começar a ministrar. Imagina você ter a primeira oportunidade de falar publicamente na frente do pastor Bud. Tendo o pastor Bud olhando no seu olho, com um fone de ouvido, esperando para ouvir o que você ia falar. Então era uma situação pesada. E teve pessoas que começaram a ministrar, que ministraram 5 minutos. Quando terminou, aí o pastor disse, corre lá, rapaz, vai socorrer ali. Aí fui lá, terminei de pregar. Quando terminou a ministração, ele chamou essa irmã e eu fiquei ouvindo, né? Ele disse, irmã, senta aqui, eu quero falar com você. Eu disse, agora o pastor vai descascar aí, né? Ele disse, menina, começa assim. Você começa com 5, 10, mas seja fiel. E a unção vai vir para você ensinar os 50 minutos. Vai chegar o dia que você vai ensinar 50 minutos, eles vão tentar tirar o microfone da sua mão e talvez não consigam. Né? E assim, cara, que palavra de incentivo. Aí ela foi embora e aí ele continuou conversando com a gente, falando, né? Oh, rapaz, se ninguém nunca tivesse me dado uma primeira oportunidade, nunca teria acontecido. Mas acontece assim, primeiras oportunidades, primeiros erros, talvez primeiras percepções de que onde você precisa melhorar, do que precisa fazer, mas se não tiver oportunidade, não tem crescimento. Eu costumo dizer, pastor Rafael, que só erra quem faz, né? Isso. Quem não faz, não erra. Mas não faz. É verdade. Só erra quem faz. Mas essa relação, então, se dava assim, né? E você decidiu ficar com ele. Sim. E às vezes, pastor, na verdade, a gente deixa de fazer algumas coisas por causa de medo do homem, por causa, às vezes, de soberba, na verdade, porque a gente não quer expor alguma coisa que talvez não esteja do jeito perfeito que a gente imagina. E, na verdade, a gente aprende pela palavra de Deus que a gente precisa vencer esse sentimento errado, né, de ficar retraído, porque não, eu só vou quando tiver X e Y. Oportunidade. Quantas oportunidades uma igreja local não abre para uma pessoa, né? Por exemplo, de servir em um departamento.
eu fico pensando, e as pessoas pensam, não, eu não quero essa oportunidade, eu quero outra oportunidade, né? Uma oportunidade onde eu não tenho habilidade no trânsito de ajudar os irmãos a estacionar, eu tenho habilidade para pregar, eu tenho habilidade para outras coisas, mas não reconhecem mesmo, né, que nessas oportunidades e nesses convites, quando a gente demonstra a atitude daquela criança, né, que Jesus disse, meu filho, vem aqui, quem não for como essa criança, que estava brincando e que me ouviu chamando e veio na hora que eu chamei, essa atitude de disponibilidade, de humildade, não vai herdar o reino. Porque tem que ser como criança, tem que ter essa disposição de ouvir Deus dizendo, vem cá, eu vou, o que é que está precisando? Né? E eu sei que isso abençoa demais a nossa vida. Eu tive a oportunidade de servir como pastor auxiliar do pastor João Roberto. A gente teve algum tempo viajando bem forte, ministrando e passando algum tempo viajando. Mas uma coisa que a gente sabe, cara, que aumentou, porque a unção, ela é transmissível pela associação, né? Isso é uma verdade. Agora, não é uma associação desligada de fidelidade, de lealdade, né? É uma associação leal. É você estar perto, recebendo e tomando como seu uma coisa que talvez tenha sido um pouco contraditório em um primeiro momento, mas como Paulo fala, a gente se arma do pensamento certo, a gente se reveste de Cristo e a gente coloca a força para cumprir essas oportunidades. Então, nem sempre é confortável. Pronto, fiquei lá em Campina. Desculpa, o senhor ia falar. Foi mal. Não, só uma coisa, rapidinho. Eu quero que Diz. você volte aí. É que você falou uma coisa, me saltou algo aqui. Está falando que é por associação, mas tem a ver com fidelidade, com estar perto, com intensidade, inclusive, no servir. É verdade. Duas coisas. A primeira coisa foi que a Bíblia disse tudo que tiver a mão para fazer. Eu acho top o tudo. Né? Tudo. Isso. Na tua fala aí, você disse, pastorzão, a respeito de que às vezes a pessoa fala, não quero aproveitar essa oportunidade, não. Eu quero aquela outra. Uhum. E a outra só chegaria por meio dessa, muitas vezes. Sim. E às vezes aquela outra nunca chega, porque ele não aceitou essa. Mas o detalhe que me saltou no coração quando você estava falando sobre a importância da fidelidade no servir, a lealdade. Né? Eu me lembrei do livro Lealdade e Deslealdade, enfim, tantos livros bons. Me saltou foi o seguinte, eu pensei numa torneira. Isso me veio agora, eu nem sou disso, mas me veio aqui agora. Eu pensei numa torneira, que se você abrir a torneira, ela vai sair água. Mas se você abrir mais, ela sai mais água. Em relação à associação, a unção ela é transferida, mas o nível de fidelidade e lealdade com essa associação, com a unção, isso faz você puxar mais ou puxar menos. É verdade. Então, o problema não está em relação a estar disponível ou não. A unção está disponível. A questão é se eu sou capaz de puxar dela, de receber, de ficar como uma esponja, como quem quer pegar. Para isso, eu tenho que estar mergulhado nisso. Eu tenho que estar. Né? Exatamente. Isso me veio aqui uma imagem de uma torneira muito legal. Mas dá excelente. Aí, então, não, aí a gente ficou lá, né? Depois o pastor Bud partiu e aquela nota ficou só um testemunho interior, né? Eu não vou chamar de nota, não. Chamar de testemunho interior, que é como o Morregan fala. Ele disse, cara, assim, se levantou dentro de mim aquele negócio. No braço do violão. Então, aquela coisa do testemunho interior, né? Compartilhando num acampamento de carnaval. O Senhor falou claro comigo sobre isso. Agora chegou o apostolado de Guto, mergulha nisso de cabeça, né? Aproveita a unção, e foi o que a gente fez, né? A gente aguardou ouvir de Guto como ele queria que o centro de cura funcionasse, o que tinha no coração dele. E a gente precisa aprender a discernir fases, né? Senão a gente perde o que Deus está fazendo naquele momento. E eu lembro que isso foi tão claro para mim, eu ouvi Guto falando, e, meu Deus, a gente entendeu muita coisa, compreendeu muita coisa debaixo da liderança dele, e eu posso te dizer, assim, esse tempo com o apóstolo Guto tem sido enriquecedor, né? Pra gente, aquela voz veio dizendo, olha, você só sai de Campina Grande quando o Guto disser, eu preciso de você ali. Então, no meu coração, a gente tinha planos, eu e Manu. A gente pensava, calculava algumas coisas, orava, declarava. Mas eu disse para ela, Manu, todo o planejamento que a gente tem está debaixo daquilo que o Senhor nos falou. E o que o Senhor disse? Que a gente vai ficar em Campina até Guto dizer, eu preciso de vocês ali.
Então, passou-se o tempo, tranquilo em Campina. Pensei que nunca ia sair de Campina. Campina é uma cidade maravilhosa, cara. Naturalmente, é bonita lá, é bom, mas é uma cidade bem pequena. Mas com a graça do Senhor, cara, aquele lugar, para mim, era o céu. Tava Top. perfeito, ouvindo o Guto toda manhã. E que, cara, que Nossa. privilégio a gente ter a liderança que a gente tem, né? Renato, Guto, a diretoria inteira, os Thiagos. Assim, é muito enriquecedor mesmo aquele ambiente. E um dia depois de uma oração, o Guto chamou, aí disse, Rafa, eu tô precisando falar contigo. Cara, ele sempre, quando ele fala assim, você já entende que tem alguma coisa fluindo, sabe? Ele diz, Rafa, caiu um lenço ali, vamos ali? Aí caiu um lenço, eita, meu Deus, é bênção agora. Diz aí, Gutão. Ele disse, rapaz, olha, pastor Sérgio está indo para os Estados Unidos e eu quero mandar alguém daqui para a igreja de lá. E pensei em muita gente, orei, e só veio no meu coração você, para ir para João Pessoa. E aí, eu disse, assim, para mudar, para ficar aqui, eu pensei que para dar uma ajuda lá, ele disse, não, é para se mudar. Aí eu disse, rapaz, aí ele disse, e aí, tu quer um tempo? Eu disse, não, Guto, a gente vai. Porque a palavra que eu tinha no meu coração era, eu vou ficar em Campina até Guto declarar, né? Eu preciso de você ali. Meu Deus do céu. Então, beleza, Guto. Então eu vou falar com o Manu, a gente conversa depois, ele tranquilo. E eu pensando, rapaz, como é que eu vou dizer isso pra Manu, bicho? Eu tinha ido de moto nesse dia, aí peguei a moto, fui dar uma volta no centro de Campina, ó, dar uma volta em Campina, chorando, bicho, ó. Foi andando no açude velho ali, só a orla é o açude velho em Campina. Aí, dando uma volta na orla e pensando, meu Deus do céu, Campina Grande, 13 anos morando em Campina. 13 anos. Me sinta assim, eu sou cearense e tem coisa do Ceará que a gente não larga nunca, né? Não dá nem pra saber que você é cearense. A cabeça aqui tá pra relembrar isso, né? Assim, sou cearense, mas tenho, cara, assim, uma parte de mim que é campinense mesmo, assim, na forma de pensar, de agir e tudo. Então foi bem forte essa mudança no primeiro momento, mas aí cheguei em casa e fui falar com o Manu, disse, Manu, Guto pediu pra gente se mudar pra João Pessoa, tu topa? Ela disse, quando é que a gente se muda? Eita! Peraí, tem calma, não é pra agora não, eu vou olhar casa, vou olhar apartamento, não sei o que lá. Gente, cara, top. Em um mês, Manu arrumou a visita pra gente vir, já achou o apartamento e já ficou fazendo pressão pra dizer, ei Guto, a gente precisa ir embora logo, ó. Eu disse, Manu, tem calma, deixa o homem mandar, deixa ele dizer como é que vai ser. A gente acabou se mudando 2 meses antes ainda de assumir a igreja. Então a gente teve um tempo aqui para ver a cidade, orar, pensar. Foi muito importante para a gente esse tempo também. E ó, tem gente lá da igreja aqui, Valdo e Vivi são pastores auxiliares da gente aqui, muita gente boa, dizendo que agora sou de João Pessoa aqui. Eita, mas a Monique falou aí que recebeu o batismo do Espírito Santo quando você esteve por aqui, contigo e com a Manu. Que bênção. Glória a Deus, que coisa boa. Muito bom. Ela é de Vitória? Ou de Vitória aqui. De Vitória. De Vitória. Que muito bênção. Atuante, inclusive. Líder, muito atuante. Glória a Deus, que coisa boa. Então, assim, carreira do jeito excelente. Foi essa mudança, né, pra cá. E assim, a gente continua... O pastor Rosilon entrou aí agora, Rosilon. Rapaz, ficou um pouco mais carregado. Eu senti também essa presença dele. Olha aí. Aí não é brincadeira, não. Rosilon, tem não, agora aparece por aqui também. E Thiago Freitas, Thiago Freitas tava aí. Rapaz, é porque eu não vi o Vzinho de original, né? Que tem quando é uma pessoa famosa, tem que ter um selozinho. Aí eu nem acreditei que era Thiago Freitas, não. Um abraço aí, Thiagão. Sucesso. O de Rosilon também, eu acho que é verdadeiro aqui, o perfil. Ó, Thiago já esteve conosco. O Rosilon ainda não. Vou te ligar, hein, pastor? Deixa eu fazer uma live conosco. Olha! Show de bola. Vamos lá. Bom, então, assim, para a gente tem sido uma alegria estar aqui. A gente continua como supervisores do Centro de Cura. Lá, na época, a gente estava como diretores do Centro de Cura, lá em Campina Grande, e supervisão, né? Agora a gente está só na supervisão do Centro de Cura, acompanhando o de lá e os outros, e está atuando no pastoreio aqui da igreja de João Pessoa. O Rosilon já respondeu, será um grande prazer. Já pega essa palavra. Thiago Feito falou que não sabe quem que ele ama mais. Vamos brigar não, tá tudo bem. Mas, pastorzão, fala para mim, então agora você está supervisionando
o centro de cura. As viagens automaticamente diminuíram, porque agora, Sim. né, igreja local tem demandas específicas, eu sei como é que é isso, né? Você sabe. Não dá mais para viajar tanto, né? Mas Aham, continua isso. ligado ao centro de cura. Sim, continuamos. A gente que coordena as equipes que vão para dar treinamento, acompanha os centros que estão abertos, assim, a gente vai acompanhando os relatórios, tudo, e mantendo contato com o pessoal, treinamento com os diretores, reunião com os diretores. Então a gente ainda está nessa parte. Vai ainda a Campina Grande ministrar alguma coisa? Não. Vou. A gente sempre está É? indo lá em Campina. Foi até ontem aqui dar um tapa no cabelo, porque sabia que ia ter essa live, ó. Deu. Percebi, tá bem legal, tá Foi. bonito. Tá bonito pra caramba. Guto agradeceu o irmão que cortou aqui, dizendo que ele conseguiu fazer num tempo recorde. Foi só um dia. Não, eu ia perguntar se ele cobra mais. Não dá ousadia, não faz isso não, pá. Deixa esse negócio, pai. Pastor, ó, sempre entra, mas não entrou hoje não. Ele sempre entra aqui com a gente. Rapaz, ó, tem um irmão que falou aqui, irmão Marcos Rocha, sobre o profeta Gilson, que chamou no hospital para impor as mãos sobre você. A Silvia contou numa live. Ah, rapaz, foi isso. Marcos Rocha, pastor Marcos, do Verbo da Vida Vila Velha. Ah, é? Aqui tá crescendo, depois eu vou te contar. Ah, que bênção, glória a Deus. É. Não, mas é verdade, Gilson era um pai para mim. Gilson, assim, em muitos sentidos, né? Gilson me apoiou demais, foi ele que me deu suporte, assim, para vir para Campina Grande. O bicho era um pai mesmo para mim, de presentear, de corrigir. Ele interrompeu muita coisa na minha vida de que... Interrompeu? Assim, Gilson... eu ouvi Gilson... algumas coisas. Gilson desfez algumas amizades que eu tive no passado, alguns namoros e outras coisas assim. Gilson era bem... Ele chegava forte também, ele era da Polícia Federal e ele tinha todo esse treinamento para chegar e resolver. Eu não conheci o profeta Gilson, não conheci, nunca estive com ele. Quando eu estava chegando mais próximo do Verbo da Vida, foi o ano do ocorrido. Né? Eu me lembro da comoção, nós oramos juntos, a Sâmia Rocha, que era cunhada, né? Estava dando aula aqui em Vitória. Tia Sâmia, um abraço, tia Sâmia, se ela ver essa live. Tia Saminha. Estava dando aula por aqui na época, enfim, mas eu estava chegando. Se eu estou enganado, foi 2012, não foi? Isso. Eu acho que 2011. 11, então, eu estava no primeiro ano do Rema. Eu me lembro disso. Mas, enfim, é muita história. A gente vai precisar de outra live para poder falar. Não, verdade. Verdade. Especialmente se for para falar de Gilson, cara, porque tem muita história. Eu nunca vi, assim, até eu convivi com muita gente boa, muitos profetas de Deus. E Reagan fala que existem classes de profeta, né? E o Gilson, para mim, era um dos profetas que atuava numa classe bem alta, assim. Ele era muito preciso e, às vezes, a impressão que dava é que ele estava ligado na tomada às 24 horas por dia. Em um momento ou outro, ele podia escapar alguma coisa, mas ele era muito sensível e depois a gente conta outras histórias aí, mas Gilson, ele era impressionante. Eu gostaria de a gente marcar uma live mais à frente para falar das histórias com o Pastor Bud, bem como com o Gilson também, né? Acho que vale muito a pena. Se deixar, tinha que ter 2, 3 lives aqui para poder falar, só hoje, mas não vai dar porque tem aula de consagração do Rema depois. Eita, que bênção! Ninguém, né? Mas vamos lá. Você separou esse livro aqui, ó, A Autoridade do Crente, não é ele? Então, de Kenneth Reagan. Tá aqui o meu também. Tá aí, ó. Quero indicar para vocês essa leitura maravilhosa. Pastor Rafael Marques vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito desse tema, desde o começo, quando ele já entrou aqui. Tenho certeza que você já foi muito edificado. Eu já fui. Vou até ver de novo depois. Porque já falou coisas ali fantásticas, né? Está ecoando até agora. Um filho não vai desrespeitar um pai. Não vai, meu Deus, até agora tá na minha cabeça, né? Glória a Deus. Que já foram faladas. Mas agora eu vou franquear a palavra a você, pastorzão. Vou tentar não te atrapalhar em nada. Mas antes eu quero só dar um recado ao pessoal que está conosco. Deixa eu só falar uma coisa antes do senhor dar o recado. O senhor viu que eu peguei o livro, ó? Vi. Ah, que legal! Você lembra? Lembro, claro que lembro. Presente do pastor, rapaz. Meu Deus. O senhor foi tão generoso porque me abençoou, né? Me presenteou com essa pulseira depois de eu ter ele chamado de Wagner
Preferito. A galera não sabe. Mas pro pastor Rafa, eu sou Wagner Preferito. Na... Tem gente de João Pessoa aqui só para eu explicar. O pastor Vitor Favoreto teve um tempo com a gente aí em Vitória e num culto, na verdade era uma aula demonstrativa de manifestações do Espírito. Eu tive uma percepção de uma palavra para ele, né? Eu disse, pastor Wagner, fique em pé, Deus tem uma palavra para você. Aí ele quieto, eu disse, Wagner, fique em pé, rapaz. Aí ele, olhando assim para mim, aí fez, eu disse, quantos Wagners tem aqui, rapaz? Fique em pé. Wagner Preferito, é você, rapaz. Mas Vitor Favoreto, Wagner Preferito, é um nome, o senhor de todo jeito mora no nosso coração. Eita, fiquei até emocionado aqui. Rapaz, essa foi boa demais da conta, por toda a história. Glória a Deus, glória a Deus. Eita. Eita. Eu quero só dar um recado antes. Por falar em generosidade, eu sei que todo mundo que está aqui tem um coração e uma vida de semeadura, é um povo generoso que enriquece cada vez mais para toda generosidade. Eu sei disso. Amém. Por isso que aqui embaixo eu quis colocar para todos nós, inclusive para mim, uma oportunidade de semear. Eu que não sou bobo, você viu agora um depoimento, um testemunho do próprio pastor Rafael, e eu vou fazer de novo. Semear nessa terra fértil. Tá aí, glória olha, a Deus. @RafaMarques01. Marques é um negócio bonito. Rafa Marques. Coisa bonita pra caramba. 01. É o PicPay do pastor Rafael. Pessoal, não perca a oportunidade. Aproveite e semeia nessa terra fértil. Rafa, tá contigo. Eu quero ouvir, eu quero receber. É maravilhoso estar contigo aqui. Vamos lá. Amém. Pastor, algum tempo atrás, acho que um mês e um pouquinho, o Senhor estava compartilhando com o meu coração a respeito de algumas literaturas do irmão Reagan e que para a gente são tão preciosas. Eu lembro do pastor Bud, na época que ele estava indo para hemodiálise, ele passava às vezes 4 horas lá, 4 horas e meia. Essas 4 horas e meia, o pastor Bud tirava para não dormir, para não assistir qualquer coisa. Ele era muito preciso no que ele estava fazendo ali. Ele passava 4 horas ou 4 horas e meia ouvindo irmão Reagan. Até Guto, eu vi Guto falando isso e eu ouvi o pastor Bud dizendo isso. Quando a gente dizia, pastor, o senhor devia escrever um livro. Ele disse, rapaz, eu não preciso escrever não, o irmão Reagan já escreveu tudo que eu ia escrever. Deus me chamou para estar debaixo do ministério dele. O pastor Bud, às vezes, quando a gente conversava, rapaz, ele saía com cada pérola que você não imaginava que o pastor Bud estudava aquele tipo de coisa, ou que ele tinha recordação daquelas coisas, sabe? Eu lembro de uma vez, por exemplo, até acho que citei isso em algum lugar, mas eu lembro da gente estar conversando sobre escatologia. E o pastor Bud dizia que não gostava de escatologia, porque parece que a experiência que ele teve no Rema com essa matéria foi um pouquinho traumática, né? Foi assim, ele disse que era um senhorzinho que falava, só que falava de um jeito que dava sono nele. Aí ele disse, rapaz, isso é muito complicado, é muito chato, não sei o quê. Só que ele não relacionava escatologia à vinda de Jesus. Porque ele falava no mesmo tempo, na mesma frase às vezes, que ele dizia, eu não gosto de escatologia, rapaz. Eu amo Jesus, eu sei que Jesus está vindo, vai ter o arrebatamento e tal. E ele assim, ele desvinculava uma coisa da outra por conta dessa experiência lá do Rema, né? Mas eu lembro da gente ele falava de ressurreição. Falava. Fácil. Era um assunto que estava na ponta da língua dele. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Era. Só que ele dizia, eu não gosto de escatologia, não. E a gente entendia, né? Mas conversava. E uma vez a gente conversando sobre escatologia mesmo, e eu ouvindo o pastor falando, eu disse, pastor, e eu impressionado, assim, porque tinham coisas que eu mesmo não tinha ouvido sobre o assunto. Eu disse, pastor, o senhor nunca pregou sobre isso? Ele disse, não, rapaz, eu não prego sobre isso. Eu fui chamado para pregar ABC, mas eu tenho que conhecer X, Y e Z. Eu preciso saber do que está escrito, eu preciso dominar a Bíblia, né? Manusear bem as escrituras. Mas eu sei o que eu fui chamado para fazer. E se eu for fazer algo que eu não fui chamado para fazer, eu vou anular aquela unção que está sobre a minha vida, né? Eu vou perder a atuação daquela unção. Eu não quero, eu fui chamado para ensinar fé, para ensinar justiça, para ensinar autoridade. Então, assim, ele tinha cura, né?
ele tinha muito claro o que ele tinha sido chamado para ensinar. Eu sei que como pastor na igreja, a gente tem a responsabilidade muitas vezes de ensinar outros assuntos, de tocar em outros pontos. Eu procuro, particularmente aqui na igreja, né, buscar o Senhor, pensar sobre o que eu vejo, para trazer alguma coisa que eu sei que é necessidade para os irmãos e tudo isso. Quando você está como ministro itinerante, você tem a condição de portar uma mensagem mais contundente relacionada ao seu chamado e alguma coisa assim. Isso é que abrilhanta mesmo, né, o corpo de Cristo, a diferença dos chamados e essa... quando você faz o que foi chamado para fazer na plenitude, a gente sabe que é outra coisa, né? É um nível diferente. E isso tudo é maravilhoso. O pastor Bud sabia, eu fui chamado para ensinar fé. Mas eu fui chamado com esse comissionamento que o irmão Reagan recebeu, de ensinar fé ao meu povo, né? E como o pastor Reagan, ele sempre diz, é como aquela corrida de bastão e tem um bastão na nossa mão agora, e esse bastão está na nossa mão para pregar as mesmas verdades, né? Para manter aquelas verdades que são necessárias. E sabe que existem muitas modas que se levantam, que vão e vêm. Existem modismos que entram no corpo de Cristo e que acabam arrebanhando um grande número de pessoas. E graças a Deus a gente cresceu o suficiente para saber que não é o número de pessoas que determina a autenticidade de uma mensagem, a veracidade e a necessidade daquela mensagem no corpo de Cristo. Pode ser que pessoas simplesmente se aglomerem por causa de uma distração, de um ensino que não é bíblico, que não é importante, que não edifica muitas vezes. Pode acontecer? Pode, infelizmente. Mas a gente, como Palavra da Fé, como Ministério Verbo da Vida, nós temos uma responsabilidade de correr com a visão. E o pastor Bud, que trouxe essa visão, que carregava essa visão, investia tanto tempo lendo os livros do irmão Reagan. Por quê? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a importância de ler os livros do irmão Reagan, porque algumas pessoas, elas ficam dentro do Verbo da Vida, né? Ficam pensando, meu Deus, vocês estão idolatrando o irmão Kenneth Reagan. Outras pessoas tiveram palavras de Deus. Irmãos, em primeiro lugar, obviamente, a nossa literatura principal é a Bíblia. A gente ama a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor, mas a questão é que nós temos uma consciência do que nós fomos chamados para fazer. É como aquele médico que se torna especialista em oftalmologia. Rapaz, se você for chegar para ele com um problema no coração, ele pode entender uma coisa, ajudar, trazer uma orientação, dicas de saúde, mas a área dele é olho, né? Tem até um amigo meu oftalmologista que estava aqui na live também. Um abraço se ele estiver por aqui ainda, legal. A João Vitor. Mas enfim, se você tem uma especialidade, é porque você, de alguma forma, estudou para aquilo, está preparado e deseja cumprir aquele chamado. Eu creio, né, que nós fomos chamados para contribuir para o corpo de Cristo com essa mensagem da fé, com essa mensagem que o irmão Reagan trouxe mesmo. E aí, como uma vez... mandato mesmo, né, pastor? É um mandato. Né? Eu lembro o pastor Craig, ele veio para o Brasil uma das vezes, a gente estava conversando sobre o irmão Reagan, e ele é maravilhoso, cara, uma pessoa muito fiel à visão. E eu lembro de uma frase que ele falou que me impactou muito. Ele disse, eu estava perguntando, como um bom perguntador, o senhor gosta de autor fulano de tal? Aí ele disse, gosto. Você gosta de fulano de tal? Ele disse, gosto. Aí, e fulano de tal? Gosto. Aí, o senhor lê esses caras? Né? Eu disse, você lê esses caras? Ele disse, não. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu sei o que Deus me chamou para fazer. Opa, eu disse, e o que Deus lhe chamou para fazer? Ele disse, Deus me chamou para traduzir as palavras do meu avô para essa geração. Eita. Esse é um mandato para mim. Por quê? Irmão Reagan nasceu em 1930 e pouco, né? 33 ou antes disso. Não, 16, 17. Irmão Reagan, eu talvez vou errar a data aí. Mas irmão Reagan nasceu no comecinho. Pronto. Então, 33 acho que foi o pastor Reagan. Então, assim, 44 foi o pastor. Tá bom, eu não vou acertar a data, não. 198. Mas irmão Reagan era de uma outra geração, cara. Então, ele falava como uma pessoa de outra geração. Ele tinha exemplos que seriam bem entendidos para um determinado
segmento. Você falar para um sulista os exemplos do irmão Reagan, lá o sulista dos Estados Unidos, ele vai ficar maravilhado, vai entender completamente, vai assimilar aquilo. E o que eu penso é que, rapaz, a gente foi chamado para traduzir as palavras que Deus deu, o mandato de ensinar a fé, porque fé continua tão relevante hoje. Rapaz, o problema da incredulidade não acabou... Aqui, rapidinho, só uma coisa, rapidinho. O pastor Jorge acabou de mandar uma mensagem aí, estava sentindo falta dele, sempre está conosco. Paz, pessoal, aqui é Jorge, não consigo entrar na live de Guarapari. Alguma coisa deve estar acontecendo. Entrou no Instagram da Mamalu. Lucimar, nós chamamos. Pastor Jorge, nós chamamos, viu? Beijão. Salve, pastor Jorge. Glória a Deus, mas que bênção. Desculpa te interromper, pastor. Não, que é isso, mano. É porque eu vi a mensagem do pastor Jorge. Lembra do que eu falei. Pai. Pronto, você já falou. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, alguém escreveu aqui, quando eu li aqui é Jorge, até ajeitei minha postura na cadeira. Rapaz, esse Ramires é demais, rapaz. Então, assim, a gente tem um mandato de pregar fé. Olha aí, agora chegou o Guto. O apóstolo Guto chegou. Agora eu também me ajeitei na cadeira aqui. Eu também. Tava carregado, o apóstolo Guto chegou, agora ficou tranquilo. Então, a gente tem um mandato de ensinar a fé. Sabe por quê? Os problemas relacionados a pessoas não entenderem a mensagem 50 anos atrás são os mesmos problemas que as pessoas continuam tendo hoje. O problema é que as pessoas, de alguma forma, ouviram a mensagem que o irmão Reagan trazia, ou de uma forma deturpada, ou de uma forma superficial. E aí elas pensam que entenderam a mensagem, não desfrutam daquilo na vida, têm os mesmos problemas e acham que vai ser resolvido de uma forma diferente. Não sei se deu para entender. As pessoas têm os mesmos problemas que tinham quando ouviam o irmão Reagan. Agora, a diferença é que as pessoas de hoje pensam, não, aquilo foi relevante para o tempo dele. Não, a mensagem da fé é relevante hoje e vai ser relevante para a vida do justo a qualquer tempo que a gente tiver aqui na Terra. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai precisar viver pela fé. Né? Enquanto nós estivermos nessa condição, eu creio que pela eternidade mesmo. A gente vai manter essa consciência da fé, agir como Deus age. Né? Bom, a gente precisa... Guto falou shalom aqui para o pessoal. Ó. Boa noite. Então, a gente tem realmente esse mandato, né? A gente precisa continuar ensinando a mesma coisa. Então, rapaz, leia os livros do irmão Reagan até você entender o que ele disse. E aí o pastor Bud, ele era muito, muito bom nisso. Ele tinha esse respeito pela literatura do irmão Reagan. Ele ouvia tantas vezes. É tanto que, se você perguntasse para o pastor Bud, é porque eu cortei o cabelo, pastor Joselito. Ele falou que minha cabeça está menor. Se você perguntar... Tá aí, rapaz. Outra autoridade aqui no nosso meio. Tá. Eita, bênção, pastor. Que legal, que honra. Tu pediu a bênção para ele, foi? Não. Foi? Que bênção! Sim. Que bênção! Se tivesse pedido a bênção, eu já ia dizer outra ministração do pastor Bud aqui agora. Que bênção! Uma vez eu falei, eu estava brincando com o pastor. E ele... Você já é abençoado, irmão. Eu estava saindo, rapaz, eu estava saindo, né? Aí eu estava com o Perilo na hora, eu disse, ei, Perilo, vamos ver aqui o que é que vai acontecer agora. Eu disse, pastor, eu estou saindo, a benção. Aí ele, o quê? Eu disse, benção, sua benção, pastor. Aí ele disse, quando vai começar a acreditar na Bíblia, rapaz? Você perdeu sua bênção onde? Eu disse, não, pastor, não perdi não. Ele disse, perdeu, rapaz, você não tem consciência da bênção. Você não tem consciência de que... Entra aqui. Aí entrou meu amigo, foi 20 minutos. Brasileiro, gosta de religiosidade, rapaz. Você é abençoado. Ah, não, vou ligar para o pastor Bud para saber se Deus quer que eu... Rapaz, aprende a ser guiado pelo Espírito e a viver na bênção. Mas é outra ministração. Vamos voltar lá para o irmão Reagan, que a gente nem chegou no livro. Pelo amor, estava falando só sobre a importância, né? De ler esse livro, de meditar nessas literaturas, porque a importância é a gente realmente assimilar para que a gente possa ajudar as pessoas na geração que a gente está. Né? A gente pode usar exemplos atuais, a gente pode traduzir essas palavras do irmão Reagan, do século passado, de uma forma que essa geração vai compreender e vai entender a importância da gente ensinar fé. Então, nesse livro, A Autoridade do Crente, eu quero só ler um texto
esse texto eu ouvi tantas vezes o pastor Bud e tanta gente aqui pode confirmar isso e falar o quanto ele falava sobre esse texto lá de Efésios capítulo 1, versículo 16. Ele falava tanto sobre essa passagem, contando o testemunho de como o tio dele orou para ele, para que ele tivesse os olhos do entendimento aberto. O tio dele tentava falar para ele a respeito de verdades tão importantes relacionadas à fé e relacionadas ao que a gente conhece hoje. E ele era bravo. Eu lembro dele falando, rapaz, eu era bravo com ele, eu fechei a porta na cara dele, dizendo, eu não quero ouvir você. E ele disse que o tio dele olhou para ele e disse, Bud, eu estou orando por você. E os olhos do seu coração vão ser abertos. E aí o pastor Bud citava esse texto. E de como era importante ler, meditar. O Von Reagan faz a mesma citação, só para lembrar de forma rápida, né? Que Paulo ora pelos irmãos, para que os olhos do coração sejam abertos, para que eles venham ter revelação, entendimento, conhecimento, pleno conhecimento dele, né? Para ter os olhos do coração iluminados e saber qual a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E aí a gente teria muito tempo para pensar nessa passagem em várias perspectivas. Mas é interessante a gente pensar sobre essa suprema grandeza do seu poder. Essa consciência da suprema grandeza do poder de Deus. Sabe que muitas vezes na nossa vida a gente ainda está se comportando de forma tímida. E aí eu lembro daquela passagem dos discípulos, vendo a tempestade, né, lidando com situações que podiam potencialmente destruir a vida deles, mas ficaram calados esperando que Jesus fizesse alguma coisa. Ao ponto que foram lá, graças a Deus, chamaram Jesus e Jesus ensinou algo para eles naquele momento, falando com o vento e falando com a água. Jesus ensinou para eles um princípio muito poderoso naquele momento. Jesus falou com o vento, falou com a água, e aí depois eles ficaram olhando para Jesus. Jesus repreende eles, né? Diz, cadê a fé de vocês? E depois ele diz, por que vocês são tão tímidos? Né? E a gente sabe que ali ele não está falando sobre um traço de personalidade, mas ele está falando sobre uma falta de ação, né? Sobre ser intimidado pelas situações de tal forma que você não coloca para fora, em evidência, aquilo que você tem por dentro. Né? Esse poder, essa forma de agir sobrenatural. E aí os discípulos param e ficam pensando, meu Deus, quem é esse? Que até o mal lhe obedece. Os discípulos parece que não entenderam a mensagem dali. Porque Jesus não estava falando, olha como eu sou poderoso. Jesus estava dizendo, vocês tinham autoridade para fazer a mesma coisa. A gente sabe pelas escrituras, Jesus, aí não vai dar tempo da gente falar, porque realmente já está acabando. Mas a gente vê Jesus falando, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, toda autoridade me foi dada. Não tem nada que não esteja debaixo da minha autoridade. Lá em Lucas, ele disse para eles, Lucas 10, versículo 19, se não me engano, ele disse, olha, eu te dou poder sobre serpentes e escorpiões, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Dano algum. E essa deve ser para nós não só uma confissão diária, lembrando, o diabo não vai, não pode, não vai me causar dano algum, quanto eu preciso ter consciência dessa autoridade e lembrar que o que garante, o garantidor para a autoridade que eu tenho como crente é a suprema grandeza do seu poder. Eu não vou acessar um poder menor, eu não vou acessar apenas a operação de um anjo aqui quando eu preciso de alguma coisa. Graças a Deus, os anjos são enviados para nos servir mesmo. A gente crê nessa operação dos anjos. Mas quando eu penso nos desafios que eu preciso vencer, eu preciso lembrar qual é a base de poder que Deus disponibiliza para resolver os meus problemas. Não é um recurso ou outro recurso. É a suprema grandeza do seu poder que envolve tudo. Então, eu não preciso ficar limitado. Eu preciso lembrar disso. É aqui eu vou lembrar algo que o pastor Bud falava e que para mim me marcou demais. Né? Quando ele diz, qual a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Né? A eficácia é a manifestação da suprema grandeza. A eficácia é a forma visível, é quando eu consigo identificar o que a suprema grandeza do seu poder faz ou fez. Aí no versículo 20,
vai mostrar o qual era a suprema grandeza do poder agora sendo manifesta, né? O qual exerceu ele, ressuscitando dentre os mortos. E a gente sabe por que essa ressurreição foi tão pesada, porque a mão de Deus tinha que ser tão forte para ressuscitar Jesus, porque quando ressuscitou Jesus, ressuscitou juntamente com ele toda a humanidade. Então não foi só Jesus ressuscitando, foi todo mundo ressuscitando em Jesus. E aí diz que ressuscitando dentre os mortos e sentar a sua a maior posição de autoridade possível, acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí o pastor Boyd, ele fazia uma referência de que a Bíblia King James, ela não diz só acima, mas ela diz bem acima. Muito acima. Bem a NVI acima. Também, a NVI também traz assim. NVI fala acima, isso. Muito bem acima. Cara, quando você começa a pensar nisso, a gente precisa reavaliar a forma que a gente vive essa vida. A forma que a gente lida com o diabo, a forma que a gente lida com as circunstâncias e a forma que a gente lida conosco mesmo, né? Com a nossa própria ação aqui na Terra. A gente está em uma posição espiritual de autoridade e a gente precisa viver consciente do Espírito. Como o irmão Reagan fala, e tem uma expressão em inglês que eu acho muito interessante, é Spirit Conscient. Eu preciso estar 100% consciente dessa autoridade e do que está operando por trás das circunstâncias. O que está operando por trás desses montes, das circunstâncias que se levantam contra nós, é o poder que está bem abaixo do meu. Porque eu estou em Cristo, Deus me colocou em Cristo. Então, por que isso é importante? Porque a gente vai viver agora esse período pós-pandemia. E o que eu queria, realmente, a gente não teve tempo, eu ia trazer outra mensagem aqui, mas leia esse livro, de verdade. Se você lê esse livro, e é a versão legado, não é outra versão não, porque essa daqui tem capítulos preciosíssimos, o apêndice, falando sobre vários assuntos importantes, sobre doenças mentais e coisas assim. Ele é muito, muito bom. Mas o principal pensamento é esse. A gente precisa lembrar da autoridade que nós temos para lidar com esse mundo pós-pandemia. Para que a gente não esteja vendo como menor aquilo que Deus enxerga bem, bem acima. Então, a Bíblia diz que Deus não vai permitir que coisas que estão além da nossa capacidade que aconteçam conosco. Pelo contrário, a Bíblia diz que junto com aquela provação, ele vai prover livramento, escape. Essa palavra grega para livramento ou escape, esse não é o grego cearense, Guto está aqui, é uma autoridade, eu não vou falar do grego cearense na frente dele, mas o sentido daquilo no grego, de prover escape, é abrir um caminho paralelo. É como se o camarada abrisse um túnel pelo qual aquela pessoa vai passar. Pode ser que na entrada principal não tenha saída, mas Deus já proveu, só que no caso dele não vai ser um túnel, ele sempre promove um caminho por cima, né? Ele já promoveu um caminho pelo qual a gente vai caminhar em autoridade sobre as adversidades e sobre aquilo que o diabo está fazendo. Então, se uma circunstância se levanta contra você, meu irmão, lembra de uma coisa. Não é túnel, não, é passarela, né? No caso. Quando circunstâncias se levantarem, elas vão ter que sair se você mandar elas saírem. Ou se elas continuarem naquele lugar, saiba de uma coisa. Deus já providenciou uma passarela. Você não vai passar por baixo, você vai passar por cima, por causa da consciência dessa autoridade. Então, não espere o que todo mundo está esperando. Não tem expectativa da prosperidade que todo mundo está esperando, porque estão falando mal do Brasil, estão falando mal da economia, estão falando mal do que vai acontecer. Mas com você, lembra que você não está ligado à Bolsa Brasileira. Você está ligado a Jesus, à direita de Deus, bem, bem acima. E eu declaro sobre você, sobre sua casa, você vai prosperar, você vai crescer nesse período pós-pandemia, por consciência da autoridade que você tem. Quem vive em você e em quem você vive. Você vive em Cristo. A autoridade dele é a sua autoridade, a força dele é a sua força. Agora, quanto mais nós estudarmos e meditarmos nessas verdades, mais a gente se enxerga nele. Mais a gente vai ver o quão parecido nós somos com ele, com o nosso Pai, em Cristo Jesus. Eu acho que vai acabar a live. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi bênção demais. Já está encomendada a segunda, viu? Vamos embora. Tô dentro. Vai ser um prazer. Tá bom? Amém, muito pastor. Obrigado, agradeço todo mundo. Pessoal, olha o PicPay do pastor Rafael Marques aí, @Rafa Marques
01. Ele não pediu nada Amém. não, viu, irmão? Eu que estou te orientando, viu? É bênção pra gente. Nós Amém. precisamos semear em terra boa. Tamo Glória a junto, Deus. pastorzão. Muito Fica na obrigado, paz. viu? Lhe Obrigado amo, viu? você. Beijão, Wagner dá um preferido, beijão, meu Wagner amor. favorito. Tamo junto. Valeu. Beijão. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.